Vida Vivida dessa semana eu converso com um arranjador musical e violonista com mais de 44 anos de profissão. Diretor musical de diversos espetáculos, ele também já compôs trilha para cinema e teatro. Seu talento já lhe rendeu diversos prêmios, alguns frutos da parceria de mais de 25 anos ao lado da cantora Maria Bethânia. Eu converso agora com o maestro Jaime Allen. Olha, é um prazer estar aqui no seu programa, Renata. Imagina, prazer todo meu, Jaime. Jaime, agora vem cá, arranjador musical, produtor, violonista, agora tem um talento que eu descobri que você tem, que é de imitar um cantor famoso. Caramba! Quem foi que entregou aí? Um bom jornalista jamais revela suas fontes. Ah, é? Tem. Você lembra? Quando era pequeno, meu pai me obrigava a imitar o Nelson Gonçalves. Ele fazia você cantar a música? Acontecia uma jogatina na minha casa, então os coroas ficavam ali fumando aquele cigarro, aquele cheiro de cigarro, eu não lembro tão bem disso. E a uma certa hora me tiravam da cama. Te acordavam? Eu tinha, acho que, sei lá, 9 anos, e meu pai, imita o Nelson aí. E eu imitava. O que você cantava? Eu pegava uma caneca, assim como se fosse um microfone, boemia, e fazia voz, fingindo voz grossa. Você lembra? Mas você sabe imitar? Ainda sei. Faz um pouquinho pra gente. Como foi a sua infância? Porque você é de Minas, mas você não nasceu em Minas. A família toda mineira, ali do sul de Minas. Capitinga, Guaxupé, Monte Belo, Furnas, mais para baixo Três Corações, aquela área toda tem família ali. E até Uberlândia, também subindo um pouquinho. E o meu pai, ele era uma dessas pessoas que implantavam filiais das casas pernambucanas. E viajava muito, né? Então, mas centrado ali em Capitinga, aí saía, ia para um lugar, inaugurava uma loja e voltava. Nessa, ele ficou 6, 8 meses em Franca, estado de São Paulo, eu nasci. E aí volta para Minas. Mas eu fui criado ali. Depois, teve uma época que meu pai viajava sozinho, não levava mais a família. E nós ficamos um bom tempo em Ouro Fino, Minas. E de Ouro Fino eu fui para Jacareí, estado de São Paulo. Vou falar já de Jacareí. Mas vocês são quantos irmãos? Na verdade, somos 7. Nasceram 8, o último viveu só 3 meses, mas foram 8 filhos. Cada um de um canto? Cada um de um canto. De uma cidadezinha. Cidade, Mas aí você sai de Ouro Fino e vai para Jacareí, São Paulo. São Paulo, que é Vale do Paraíba, né? Rio São Paulo Dutra. Já tinha uma ligação com o Rio de Janeiro, começa por aí. E ali foi onde me tornei músico, na verdade, né? E como era a sua infância? A minha infância era normal, a minha infância estudando, né? Que negócio, colégio. É um colégio que hoje é um museu, lá um museu antropológico, um prédio histórico maravilhoso, lindíssimo. E aquelas coisas sempre tinha muita música em casa, muita música. Porque, então, aliás, Jaime Allen, na verdade é Allen, como é que Alem, é? Alem. Neto de libaneses. Que tem uma coisa musical, né? Assim, o Líbano tem um pouco dessa... Tem, mas na verdade a vertente musical lá de casa é por parte da minha mãe. Que é? Que é portuguesa. Ah, dos fardos. Você ouvia fado? Minha mãe era muito musical, ela cantava muito, todo tipo de música. Ela cantava fado? Cantava também. Porque são belíssimos. Mas eu me lembro assim, ela gostava de cantar uma música para ninar os meninos, Lua bonita, se tu não fosses casada, eu erguia uma escada pra ir no céu te buscar. E vai assim. Lua bonita, uma música que era sucesso de rádio, né? Então os menores. Ela gostava muito de música. Então, daí veio essa coisa de querer um primeiro violão. Quando foi que você começou a ter uma relação com a música? Assim, a viola chegou na sua vida em que momento? Bom, em Jacareí tinha e tem até hoje muita gente tocando viola, muitos violeiros bons. Mas aquela música caipira, que a gente, nós, por sermos adolescentes, né, a gente meio que tinha um preconceito, né? Gostávamos de Beatles, Rolling Stones, né? Queria tocar guitarra, eu comecei tocando violão, depois logo fui para guitarra. Com 11 anos de idade comecei a tocar um violão. Com 13 eu já era músico profissional, tocando guitarra. Você tocava com uma banda? Tocava com uma banda, fazia bailes, brincadeiras dançantes. Jacareí? Em Jacareí. Mas a viola era um convívio diário, porque inclusive tinha um estacionamento que a pessoa que tomava conta era um ex-combatente, que faltava um pedaço da perna dele, assim, ele tinha uma muletinha,
E ele tocava viola. E ele ficava tocando viola, e ele detestava os cabeludos, né? Olha. E a gente, para poder ouvi-lo tocando viola, tinha que ouvir escondido, atrás de alguma coisa, porque se ele visse alguém, ele pegava aquela bengala dele. Era contra o rock and roll. Ele não gostava, esses cabeludos. Ele era bem reacionário, assim, mas tocava muito bem viola. O pessoal está planejando fazer um projeto, um documentário sobre esse personagem maravilhoso, que era o Tinguera, esse violeiro exótico, né, reacionário, que brigava com os meninos. E era muito interessante porque a viola cativava, né, as pessoas, e cativa, é um instrumento mágico, eu acho. Acho que eu fiz o lançamento do disco de viola aqui no Rio de Janeiro e muitos cariocas não sabiam, garotos de 17, 18 anos, ficaram assim encantadíssimos com o instrumento. E nós, mesmo sendo adolescentes rebeldes, roqueiros, tínhamos um fascínio pela viola. E, naturalmente, depois, quando eu fui me profissionalizando, formei dupla com a Nair, fizemos a dupla Jaime e Nair, no primeiro disco já tinha lá uma violinha, junto com guitarras, com outros instrumentos. Mas nessa época você tocava de tudo, nos bailes de Jacareí? Você Jacareí, guitarra, tocava guitarra, fazia vocais, né? Às vezes o baterista cansava, eu tocava um pouco de bateria. Oh, você toca algum instrumento fora viola? Toco. Bateria eu tocava, hoje não, mas toco piano também, violão, guitarra. E você veio para o Rio muito cedo também, você veio para o Rio ali com 18 anos, né? Como é que foi essa vinda para cá? Uma evolução natural, eu tocava em conjuntos menores, assim, de adolescentes. Um dia fui convidado para tocar num maior, mais profissional, quase uma orquestra, um conjunto grande. Eu, Nair, mais 2 colegas, saímos daqueles conjuntos que tínhamos lá e fomos para esse chamado Biriba Boys. Um nome engraçadíssimo. Era uma orquestra de baile que tinha um mercado de trabalho muito grande aqui no Rio de Janeiro. Eles faziam muito baile no Rio e tinha uma casa em Niterói, no Saco de São Francisco. Então nós viemos para fazer os bailes aqui. A gente vinha para fazer os bailes e ficavam por aqui. Vamos ficando por aqui. A gente não voltava para Jacareí, ficava lá em Niterói, praia, né? A gente vai falar um pouco mais sobre esse papo, porque a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco com mais Jaime Allen. Estamos de volta conversando hoje com o arranjador musical Jaime Allen. Jaime, a gente estava falando da sua vinda para o Rio. Nessa vinda você acabou conhecendo a Maria Bethânia, com quem você tem uma parceria hoje, né? Como é que foi esse encontro? Foi meio prosaico, porque eu trabalhava já em estúdios, né? Era estabelecido como músico de estúdio. E a Bethânia montou um espetáculo chamado Nossos Momentos. E o Gilberto Gil fazia a direção do espetáculo, a parte musical. E tinha um quarteto vocal, que era parte integrante da orquestra que acompanhava a Bethânia. E esse quarteto vocal, nele estava a Nair, minha mulher, a Jurema, irmã da Nair, estava a Viviane e a Regina Corrêa. Pessoas que trabalhavam normalmente nos estúdios e tal. E aí acontecia o seguinte, elas iam para o ensaio e o Gil dando atenção para os músicos, passando as harmonias, as frases, aqui você toca isso, não sei o quê. E o vocal ficava lá meio esquecidinho. O quarteto vocal não sabia o que fazer. E aí pediram ajuda para mim, olha, já a gente não sabe o que fazer, porque o Gil manda a gente dividir vozes, a gente não sabe dividir vozes, escrever a voz de cada uma, né? Então resolveu-se o seguinte, que elas terminariam o ensaio, gravariam uma fita cassete, iriam para minha casa com a fita cassete do ensaio, eu escrevia os arranjos na hora, ensaiava com elas, isso tudo num dia só. No dia seguinte, elas de manhã estariam lá no ensaio, já com os arranjos vocais prontos. Então aí ia acontecendo assim todos os dias. Vinha um arranjo novo, de noite eu escrevia, ensaiava, no outro dia elas iam. Até que o Gil começou a perceber que as coisas estavam ficando diferentes. Chamou a Viviane, vem cá, quem está fazendo esses arranjos vocais aí? É um amigo nosso e tal. Aí mandaram me chamar, eu conversei com o Gil, com a Carmela, que era empresária e tal. Me convidaram para entrar oficialmente no show. Não toquei, aí eu passei a ser o arranjador dos vocais do espetáculo. E aí durou assim, hoje? Aí depois, um ano depois, esse show acabou, a temporada dele e tal, o Bethânia deu um tempo. Quando foi montar um outro show, me chamou. Aí eu já fui para tocar guitarra. E a viola que esteve presente na sua vida durante todo o momento, mas em alguns momentos um pouco
mais escondidinha, reviveu por meio da sua relação com a Maria Bethânia de alguma forma? Eu sempre tive a viola na minha vida, principalmente nos trabalhos com a Nair, mas teve uma época em que era tanto trabalho com a Bethânia, dedicação integral, né, e a gente viajava muito e tal, e a viola ficou um pouco relegada ao último plano. E aconteceu um disco que a Bethânia pediu que eu fizesse uma abertura para o Maricotinha. Eu queria uma coisa meio árabe. Eu falei, olha, árabe acho que não vai ser possível, vamos tentar uma viola, uma coisa diferente. E para aparecer, assim, para o som da viola ficar parecido com o alaúde árabe, eu tirei as cordas de aço e coloquei de nylon na viola. E fiz a abertura para o disco, um solo que tem lá, que lembra um pouco as coisas árabes, mas foi feito com uma viola. E depois Bethânia quis experimentar, vamos cantar uma música, uma musiquinha caipira, traz a viola. Aí trouxe a viola e a coisa aconteceu nos shows, né? Tem muita coisa. A coisa aconteceu o disco? Sim, aí aconteceu. Como eu te falei, a viola sempre esteve presente, né? E aí aconteceu esse disco, também foi uma coisa que eu não comandei, eu não planejei, nada disso. O Chico Adnet, que é o produtor desse disco, ele é compositor também, músico, faz trilhas para novela, ele me chamou para fazer uma participação numa trilha. Só que quando ele ouviu o que eu tinha tocado, os 2 teminhas que eu toquei para ele falou, isso está muito bonito, você não vai para trilha nenhuma não, você vai fazer um disco. Aí aconteceu, eu fiquei no estúdio gravando, fiz mais 10 faixas. E virou o seu primeiro CD solo. Virou meu primeiro CD solo. Com a parceria do Chico Adnet, de quem você também já foi produtor musical. Já ajudou. Tem uma parceria. Né? Então tá, então vai ter alguém que vai falar sobre essa parceria, não vai ser você. Tá bom. Jaime, querido, é um prazer dar esse depoimento que me pedem falando de você. É uma alegria para mim, porque sendo seu amigo do jeito que eu sou, é uma alegria danada falar para você. Falar de você também não é difícil, porque você é um dos maiores músicos que eu conheço, um dos maiores músicos do Brasil, que é o país da melhor música do mundo. Você é um cara competentíssimo que eu aprendi a admirar, já tem muito tempo, e depois com a convivência também fui admirar mais ainda. O fato de ter produzido o teu disco 10 Cordas do Brasil foi uma alegria imensa para mim. E depois ter tido você como produtor do meu Alma do Brasil, só alegria. A sua viola caipira é uma coisa de encher os ouvidos da gente, de orgulho de ser brasileiro e de tudo. E tudo mais que você faz na música, suas canções, suas coisas todas, enfim, me fazem tremendo fã e amigo de você. Um grande abraço. Legal. Essa parceria tá... Muito bom, Chico. Ele também é um músico muito talentoso e que estava canalizando o talento dele para coisas que, assim, claro, do mundo profissional, de ganhar dinheiro, mas aí de repente o fato dele ter me produzido aqui mexeu com ele também. E aí ele resolveu fazer o disco dele. Jaime, você também criou trilha para teatro e cinema. Foi. Você fez a trilha Fiz poucos, na verdade, né? Poucos mais importantes, né? Porque você compôs a trilha de Dois Filhos de Francisco, que é belíssima, e de Mutum, premiado Mutum, né? Qual que é a principal diferença entre criar uma trilha sonora para o cinema? Óbvio que eu acredito que tem muitas diferenças, mas assim, como é que é? Explica um pouco entre o processo de ser um arranjador musical de um espetáculo, compor uma trilha sonora para cinema. Bom, a diferença não é muita não, na verdade é o uso que se faz da música, né? No cinema você tem que sincronizar aquilo que está sendo tocado, sincronizar com a cena. Se for uma cena que exige orquestra e que tenha muita movimentação, a orquestração que vai se fazer tem que acompanhar mais ou menos o movimento, se for coisa tensa, vai ser uma orquestração com acordes graves, enfim. Mas tudo é composição. Na verdade, quando você faz um arranjo, você também está compondo, porque você está criando notas e combinando essas notas e construindo um painel musical. É uma composição, tanto no cinema, quanto quando a gente faz uma cançoneta, é composição também. É uma coisa que vem do nada e você constrói, né, musicalmente. Então a diferença que tem é o uso que se faz. Para teatro,
tem diferenças de nuances, assim como o teatro tem para cinema, a música de teatro tem também uma diferença. Teatro e cinema, a música é abordada de maneiras diferentes. Tem um preferido? Preferido para mim? Preferido para mim é a música. Sempre. Da forma como for. É do jeito que é. Tá ótimo, então, Jaime, a gente vai para mais um rápido intervalo Tá e volta ótimo. daqui a pouco com mais curiosidades desse arranjador musical. Voltamos com o terceiro e último bloco, conversando hoje com o maestro Jaime Allen. Jaime, agora trilha sonora, arranjador musical, produtor musical, e você ainda tem tempo para fazer pão? O pão entrou assim meio de, sei lá como, eu não esperava uma coisa dessa na minha vida. A Jurema, minha cunhada, que é de uma família de cozinheiros, a mãe dela cozinhava muito bem, tios, né? E ela, há muitos anos, tinha esse sonho de fazer o pão e, obviamente, e aquilo começou a dar certo, começou a acontecer e ela, puxa vida, eu precisava de um sócio, porque não cabe mais na minha sala. A sala dela tinha um forno, tinha uma geladeira, um forno, não tinha mais o sofá, né? Então... Era uma fábrica de pão. Virou uma fábrica de pão e eu estava com algumas reservas e falei para ela, vamos começar. E aí rendeu uma parceria. Rolou a parceria, só que é o seguinte, o primeiro ponto que a gente abriu, logo ficou pequeno, assim. Isso foi um erro empresarial, a gente não tem experiência, né? Aí tivemos que já procurar outro lugar. Todo mundo queria o pão. E aconteceu isso, o Canto do Pão, que é um pão maravilhoso, um pão integral, sem Música adição de até no pão. açúcar. E Canto do Pão tem tudo a ver, né, o nome? Tudo a ver. Mas então vamos conhecer um pouco dessa sua parceria. Alô, Jaime, você é um super cunhado, eu te admiro muito como pessoa que você é, como músico, como maestro. Então, eu tenho assim, muita admiração por você. E agora, então, como sócio, que eu não escolhi, mas você se apresentou e foi muito bem aceito. Então, você é uma pessoa incansável. Preguiça é uma palavra que não existe no seu vocabulário, no meu já há controvérsias. Que você é o melhor sócio que Deus poderia ter colocado na minha vida. E a gente está nessa parceria já tem um tempo e eu acho que está dando super certo. Então eu te desejo sucesso na sua carreira de músico, de compositor, seu disco que está belíssimo, que ainda tem muita estrada para você explorar em cima desse seu tema das violas. Um beijo, obrigada por tudo. Que lindo, me pegaram mesmo, hein? Ela falou ali que você foi responsável pela educação musical dela, não foi essa palavra foi. que ela usou, né? A Jurema acho que é 7 anos mais nova. E nós ensaiávamos lá em Jacareí, na casa da Nair, né? E nessa época, é óbvio, a gente cantava Beatles, Rolling Stones, Mamas and the Papas, aberturas de vocais difíceis, a gente ouvia no rádio, aí copiava aquilo, né? E o irmão delas, o Marcos, uma voz que a gente pode comparar tranquilamente a Pavarotti e também se levar para o lado pop. Ele imitava direitinho o Fred Mercury, tanto melhor que o Fred Mercury. E aqueles agudos, uma voz límpida, uma coisa. Infelizmente ele veio para o Rio e depois não aguentou a cidade grande. Ele é daquele tipo de pessoa que gosta da cidade do interior, voltou para lá e parou de cantar. Depois eu ensinei a Jurema a cantar algumas coisas que fazem parte do nosso repertório hoje em casa, quando a gente fica brincando, vamos matar a saudade e tal. Vocês revivem isso, a adolescência ali, né? Falar em reviver em adolescência, então vamos ouvir mais um depoimento. Aí... Oi, querido, estou aqui para lembrar coisas bonitas, importantes, de grande significado para nós na nossa adolescência. E a maneira como você se aproximou de mim através da música, nas serenatas, nas madrugadas geladas de Jacareí. E vocês passavam nos jardins dos vizinhos e roubavam as rosas mais lindas que existiam ali. E iam para minha casa
chegavam devagarzinho para não acordar ninguém, começavam a dedilhar o violão, cantando músicas lindas, muitas composições suas já na época. E eu acordava com aquele som maravilhoso e a gente curtia a madrugada toda aquela música linda, e assim você foi se aproximando e tomando conta do meu coração. Queria dizer que você é a pessoa, uma das pessoas, junto com Tomás, as mais preciosas da minha vida. Beijo grande, te amo. Ah, vocês não podem fazer isso com a gente, não. Né? Tempo de colégio, a gente saía do colégio, obviamente éramos pobres, né? Então estudávamos à noite e trabalhava-se de dia. E na saída do colégio, ia para o Banco do Jardim, uma praça chamada Praça do Rosário, ficava tocando, cantando. O que vocês cantavam para elas? A gente cantava Viola Enluarada, cantava Morro Velho. Dá para cantar um pouquinho? No sertão da minha terra, fazenda é o camarada que ao chão se deu, fez a obrigação com força, parece até que tudo aquilo ali é seu. Milton Nascimento, né? Enfim, a gente cantava de tudo na Seresta. E essa parceria que vocês cantavam de tudo, acabou cantando de tudo e cantam até hoje juntos, né? É, a gente... É o que a gente construiu, né? Nosso caráter, nosso jeito de ser. Vocês tiveram um CD, você e a Nair, que foi... Ah, bom, sim, claro. Nós gravamos 2 discos, como Jaime e Nair, e continuamos fazendo trabalho como dupla. Hoje a gente se apresenta juntos também neste show, que já é uma variação do lançamento aqui dos nossos 10 Cordas do Brasil. A Nair participa também, que aí a gente já prepara uma outra história a partir disso aqui. E esse CD tem uma curiosidade, um deles, né? O Jaime Nair, que ele foi primeiro lançado em... Era vinil, né? Era vinil. 74. E aí depois ele foi relançado... Foi uma surpresa. Eu recebi um telefonema de um japonês falando uma língua que eu não sabia que língua era aquela, porque não era japonês, era uma tentativa de inglês. Eu não conseguia entender o que ele falava, mas deu para entender que ele queria licenciar o Jaime Nair para o Japão e para o mundo, que ele fizesse, cedesse os direitos, né? Aí chamei um intérprete, e o intérprete falou, tá difícil o japonês aqui, mas deu para a gente fazer um contrato e nós relançamos Jaime Nair no Japão, por um selo chamado Video Arts, e tá aí no mundo. E essa parceria também rendeu um fruto, que é o seu filho de vocês, né? Filho. O Tomás nasceu, acredito que... De uma seresta. Acho que ele foi feito durante o Rock in Rio. Não foi concebido. A gente namorou muito na época do Rock in Rio. E o Tomás nasceu 8 meses depois, então ele nasceu prematuro, com certeza. E ele é músico? E ele é músico. E ele é músico, ele está trabalhando com cinema, edição de áudio. Nós ainda não tivemos chance de trabalhar juntos, a minha vida é muito atribulada. E ele também está trabalhando demais, né? Então, assim, quando ele começou a tocar guitarra, ele começou a tocar heavy metal. Então, também não toquei nunca com ele, eu jamais vou tocar heavy metal, eu não sei tocar heavy metal. Eu toco rock básico, né? E o Tomás desenvolveu bem a parte musical dele, estudou e se formou, né, sociologia e tal, mas foi para o cinema. Agora, só para finalizar, eu queria falar de um outro trabalho que você também faz de tudo isso, que é o seu programa na Rádio MEC, que é Maestros MPB. Maestros MPB. Eu fui convidado pelo Chico Teixeira, pelo pessoal lá, a gente estava conversando, uma entrevista que eu estava dando lá, e de repente alguém falou assim, você podia fazer um programa aqui na rádio. Eu falei, mas o quê? A única coisa que eu posso fazer é conversar com os meus colegas maestros, é o que eu saberia fazer. Tá bom. O maestro é uma figura de backstage, né? Ele trabalha background, né? Que fica por trás do artista, não aparece muito, né? Sempre ali no fogo. Então, mas a maioria deles, ou quase todos eles, tem composições, fazem seus instrumentais, se apresentam nesses circuitos de festivais. São excelentes músicos, né? São excelentes músicos. E então, assim, a ideia é mostrar esse lado B do maestro, né?
Que bom, Jaime. Olha, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Eu também costumo dizer muito essa frase no meu programa. Infelizmente. Mas muito obrigado pela sua presença, obrigado por ter estado aqui hoje. Obrigado, poxa. Beijo para todos. Obrigado você aí de casa. E se quiser rever os nossos programas, basta entrar no site www.universidadecomc.edu. E se quiser entrar em contato com a nossa produção, envie um e-mail para tvuniversidadecomc@gmail.com. A gente se vê no próximo Vida Vivida. Até lá! Leve o corpo, deixe os braços para ser minha companhia.